nos prover a própria presença dele na nossa vida é suficiente para nós. Então, a gente pode ter a certeza de que ele vai prover as nossas necessidades, mas também a gente precisa ter essa convicção e essa certeza no nosso coração de que a presença dele em todos os momentos é certa e que isso deve bastar para a gente. E por isso a gente pode dizer que nada nos falta. Porque mesmo que a gente esteja em circunstâncias difíceis, mesmo que bens materiais nos faltam, a gente pode ter a certeza do cuidado do Senhor. O segundo versículo, a partir daqui ele vai começar a dar as características desse pastor, né? De o que ele fazia a seu favor para ser o seu pastor. E uma interpretação que eu tive que foi bem pessoal, assim, foi dessa ordem das palavras de ele me faz repousar e ele me leva. E eu entendo que o Senhor conhece as estações da nossa vida. Então, ele sabe os processos que a gente passa. Então, em determinados momentos, ele reconhece a nossa necessidade e nos leva a ela também. Nossa necessidade de parar, de aprender, de ser moldado em alguma coisa específica, para que aí sim a gente continue caminhando, para que aí sim a gente seja capacitado a ir em outras estações, ir em outros lugares, sejam eles físicos ou não. Mas sobre o significado do versículo em si, em verdes pastos e riachos tranquilos, pesquisando, eu pude perceber que eles são uma grande demonstração da provisão e da proteção do Senhor para conosco. Por quê? Os pastos verdes, né, naquela época, em muitos territórios só aconteciam em períodos muito específicos, né, das estações, depois de um período de chuva, porque antes os pastos eram secos e muito perigosos. Então, quando a chuva acontecia, os pastores levavam as ovelhas para lá, para que elas pudessem não apenas se alimentar, mas também descansar do calor, porque elas só conseguiam ter o seu alimento, né, comer o seu alimento, quando elas estavam descansadas. E o mesmo acontece com riachos tranquilos. As ovelhas não conseguem beber água de um lugar com correnteza. E para que isso acontecesse, né, para que esse ambiente, esse rio fosse tranquilo, muitas das vezes o pastor precisava represar uma água de algum riacho para que elas conseguissem beber. Então, nesses mínimos detalhes, a gente percebe como o Senhor provê aquilo que a nossa alma está precisando, aquilo que naquele momento é a nossa necessidade, e como Ele pensa, entre aspas, né, nos mínimos detalhes. E aí, é isso aqui, né, em Apocalipse 7, 16 ao 17, a gente percebe muito claramente que Jesus é esse pastor para nós, porque diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas vivas, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. No terceiro versículo, que diz sobre o Senhor renovar as nossas forças e nos guiar pelo caminho da justiça, eu percebo então, depois de nós estarmos bem saciados e bem descansados com aquilo que Ele nos deu, a gente caminha para outros lugares. E aí eu lembrei de 2 versículos que se encaixam aqui, os 2 estão em Isaías. Isaías 40, 31, que diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E o segundo, Isaías 30, 21. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então aqui a gente tem a plena certeza de que o Senhor caminha conosco. Quando nós estamos cansados, Ele nos pega no colo, Ele nos dá a direção para a direção a que seguir e Ele nos capacita a continuar andando. E por isso a gente pode dizer que a graça dele nos basta, porque ela é tudo o que a gente necessita em qualquer estação da nossa vida. E é isso. E sobre os caminhos, que ele nos leva pelos caminhos da justiça,
são os caminhos certos, são os caminhos bons. E os caminhos que Ele tem para nós são bons e são certos simplesmente porque levam a glória para Ele de novo. Não nos glorificam a nós mesmos, porque nós não somos merecedores de nada disso, mas os caminhos dele são bons para nós porque exaltam o nome dele. E o quarto versículo, para mim, é um dos mais incríveis e um dos mais difíceis de a minha alma, principalmente, se apegar, né? Que diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. E quando eu leio esse texto, eu gosto de ver entre aspas, né, contradição com as coisas do Evangelho. Porque quando a gente pensa no natural, né, nas coisas terrenas, a gente vê onde que eu andando por um vale de morte eu não vou ter medo. Mas com o Senhor é assim. Então isso é algo muito incrível de se pensar e muito desafiador de dizer também. De viver também. Lá no Salmo 139, Deus estava falando ao salmista que mesmo que ele dissesse que as sombras o encobririam, o Senhor continuaria encontrando ele, porque nem as sombras são suficientes para fazer com que o Senhor desapareça, para fazer com que o Senhor perca o seu poder. Então é exatamente por isso que a gente não precisa temer, porque as escuridões da nossa vida, as situações difíceis, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas não são nada para o Senhor, no sentido de que não interferem nem um pouco no poder ou na identidade dele. Ele continua nos protegendo, ele continua nos guiando, mesmo nessas situações. Então a gente não precisa temer, não é pela situação em si, não é porque as coisas não estão difíceis, mas sim por causa de quem passa ao nosso lado nessas situações. Então a luz do Senhor, ela nos mostra aquilo que está escondido, ela nos dá ainda mais clareza sobre aquilo que a gente pode ver e ela facilita o nosso caminhar. E a gente sabe que as escrituras fazem isso, né? Naquele salmo que também diz: lâmpada para os teus pés e a tua palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz do Senhor ainda brilha na escuridão e por isso nós não precisamos temer, porque a gente tem a certeza do cuidado dele, da presença dele ao nosso lado. E de novo, sobre o significado em si do versículo, quando ele fala da vara e do cajado, a vara era um pedaço de pau, né, curto, e que servia como defesa ou disciplina, como eu falei lá no início. E isso simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus na nossa vida e nas situações. E o cajado, acho que muita gente já viu em desenho, é aquele pedaço de pau maior que tem uma curvinha na ponta, e era uma vara muito longe, e ela servia para trazer a ovelha para perto, ou para removê-la de alguma situação de perigo, ou para guiá-la no caminho certo. Então é tudo o que o Senhor faz com a gente. E aí, a partir do versículo 5, preparando um banquete para mim, na presença de meus inimigos, pesquisando o significado dele, eu vi que a imagem mudava de um pastor para um amigo, né, para um anfitrião, podendo dizer assim. Porque a gente sabe que não tem como preparar um banquete para a ovelha e nem festejar com ela. Então, esse cenário muda. E aí, então, depois desse vale da morte, quando a gente passa por esse vale honrando o Senhor, colocando Ele como o foco dos nossos olhos, tendo Ele como nosso sustento, Ele nos honra. Ele nos convida à comemoração pela vitória. Ele é um anfitrião e nós somos os seus amigos, sabe? Que podem ser honrados, que podem celebrar essa vitória. E da mesma forma que o banquete significava essa festa, eu não esqueci a palavra, o óleo também significava honra naquela época. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento a gente vê as pessoas ungindo as cabeças de alguns convidados ou de reis e sacerdotes para demonstrar honra. Então é isso que o Senhor faz conosco, mesmo a gente não merecendo. E por isso
o nosso coração, o nosso cálice pode transbordar de alegria, né? Esse óleo também significa alegria, festejar. Essa palavra não existe, né? Festejação. Mas eu também esqueci qual que é o substantivo, enfim. Então, nosso coração pode transbordar de alegria também por tudo que o Senhor fez e por tudo que Ele é na nossa vida. E o último versículo, que é: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Então, depois de Davi entender e perceber o cuidado de Deus em cada momento, tanto como pastor como amigo, ele podia declarar a certeza que ele tinha no cuidado e no amor dele. Então, mesmo que em situações difíceis, mesmo que em situações alegres, mesmo que em vales da morte, mesmo que em situações de perigo, ele sabia que o Senhor não falharia em prover aquilo que ele precisava, em ser bom, em ser amável, e isso seria para sempre. E então, como um ato de render a sua vida, Davi percebe que o lugar que ele deveria estar para sempre era na presença do Senhor. E quando ele diz para sempre, é da mesma forma que nada poderia remover o cuidado do Senhor para sua vida, Davi diz também que nada poderia remover a sua presença da casa do Senhor. Então, nenhuma tristeza, nenhuma alegria, nenhuma morte, nenhuma festa poderia tirar isso de lá. Ele faz essa decisão de viver todos os dias dele frente ao Senhor, né, como forma de render a vida dele a quem tinha sido tão bom. E é isso que eu refleti, que eu tenho refletido nesses últimos dias. Eu quis trazer, mesmo sendo algo muito antigo, acho que todos já ouviram esse salmo, até quem não é da igreja já ouviu esse salmo, mas eu percebo a importância da gente fixar essas verdades que estão muito na base do evangelho na nossa vida, para que em todas as situações a gente pode só ter a certeza delas, sabe? Porque não é fácil, nosso coração nem sempre se apoia nelas, o nosso coração nem sempre acredita nelas, mas elas são a verdade e a gente precisa sim estar nos esforçando, estar buscando confiar, né, nesse cuidado do Senhor que é constante, que é eterno, mesmo que os nossos olhos não veem. E é isso que eu queria trazer hoje. Amém, Mel. É verdade, mesmo sendo um salmo muito conhecido, né? É um salmo que traz muita verdade de Deus, traz muita, até mesmo como você falou, o evangelho, a maravilha, a loucura do evangelho, né? E é muito bom relembrar isso, né? Porque eu, tipo assim, pelo menos eu não sou uma pessoa que fica lendo sempre o Salmo 23, né? Não sei se tem pessoas que fazem isso, mas não leio sempre, né? Então, é muito bom relembrar e também aprender coisas novas também e olhar com outros olhos, com aquilo que você falou sobre o cajado também, que protege, que eu não sabia, assim, não percebi, não sabia direito, e você foi e trouxe pra gente, então eu aprendi muita coisa aqui também, verdade. Amém. Também eu não sabia muita coisa. Então eu aprendi junto. Amém. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Eu vou mandar lá no grupo o que eu escrevi, que está até mais detalhado. E aí talvez fique mais fácil de parar para refletir depois. Tá obrigada. Bom, obrigada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A você não ouviu. Ô, Vó, a gente tá gravando, a gente vai postar no YouTube, aí depois a gente te manda o vídeo, pra você ver de novo, tá bom? Acho que eu não deve estar conseguindo ouvir isso também, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma coisa que Deus falou com vocês? Estão ouvindo? Sim. Show de bola. Quando a Mi estava. Parabéns, Mi, por ter nos acrescentado. Quando a Mi estava falando sobre
Peraí. Sobre o versículo 4 e sobre a contradição que está em viver o Evangelho, eu fiquei pensando muito no quanto no quanto no que cabe a nós viver esse sobrenatural, sabe? Porque eu acho que essa contradição, eu acho que diz muito sobre o sobrenatural, sobre uma vida com Deus, sabendo que nós somos humanos, sabendo que nós somos muito falhos e tipo, não conseguiríamos, de fato, de maneira nenhuma, enfrentar um vale de morte, um vale de tristeza e ainda assim, no final, estar bem ou sair com paz, sabe, de uma situação como essa. Eu acho que essa contradição vem exatamente pelo fato de que nós estamos lidando com um ser que é perfeito e sobrenatural, sabe? E eu acho que isso estimula muita gente a exercitar a nossa fé, a, a confiar, né, com certeza nesse Deus e entender que ele não é igual a gente, que ele não é falho, que ele não é imperfeito. Tem uma música muito incrível que eu tenho ouvido, o nome dela é Never Lost, que fala assim, o Senhor pode tudo, menos falhar. E aí, quando a gente se depara com essa não sei, quando a minha estava falando, eu fiquei pensando bastante nisso, sabe? Que o convite do Evangelho é viva o sobrenatural. Vai ser fácil? Não vai. Mas aqui você pode contar com o sobrenatural, porque o seu Deus é um Deus sobrenatural. Sabe? Porque o seu Deus é Deus, né? Ele não é homem. E eu acho que isso nos anima a conseguir passar por essas experiências assim e nos retém nesse amor, sabe? De saber que, assim, tudo pode dar errado, mas ele está ali, ele é perfeito e ele cuida de nós e ele consegue ainda nos fazer ter paz, nos fazer ter alegria num contexto totalmente adverso. Enfim, Deus é top e vale muito a pena estar com ele. Amém. Alguém gostaria de falar algo mais? Compartilhar? Ju, Amandinha, Vó Graça, mãe. Se vocês não tiverem algo para falar, podem falar para pedir de oração. Pessoas que também lembraram depois, chegaram depois também, para a gente orar também. Então, acho que eu vou pedir alguém para orar, tá bom? Se vocês quiserem depois, podem falar no grupo, comentar alguma coisa com a gente, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada. Foi uma benção hoje. Amém, verdade. Amandinha, você pode orar pra gente terminar? Acho que ela não deve ter ouvido. Não, então você pode orar? Pra finalizar? Acho que ela ouviu. Meu celular estava travado, eu não estava conseguindo colocar para ativar o microfone. Mas vou orar rapidinho. Tá bom. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Senhor, obrigada porque podemos ouvir a Tua palavra. Senhor, obrigada pela vida da Melina, Senhor, que trouxe, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, para nós. Senhor, obrigada por cada vida aqui, Senhor. E obrigada porque o Senhor é o nosso pastor, Pai, que nada vai nos faltar, Senhor. Podemos confiar em Ti, Senhor. Muito obrigada e que possamos descansar, Senhor, descansar o nosso coração de que o Senhor está conosco, Senhor, de que o Senhor vai nos guardar, não importa, Senhor, a situação da nossa vida, Senhor. Muito obrigada e louvado seja o Teu nome, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor, fortaleça-nos em Ti, Senhor, e peço, Senhor, uma noite de paz, Senhor, para cada um.
Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Tenha uma ótima semana, gente. Até terça que vem, se Deus quiser. Ah, mas aí depois a gente vai ter que resolver se vai continuar terça, se vai mudar o dia. É. Aí a gente resolve lá no grupo. Porque acho que hoje é a última terça do mês, né? É. Eu gostei bastante de terça. Gostou? Uhum. Então tá. Tá bom, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe cada Deus um. abençoe.